Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e a minha missão hoje é trazer para vocês a parte 1 do assunto hormônios em cerca de 10 minutos. Como são duas partes, uma hoje aqui no Instagram e outra amanhã no YouTube, possivelmente vocês vão ver que vão ficar 20 e poucos minutos para eu poder abordar um tema tão grande que é hormônios e tentar simplificar o máximo possível para vocês aqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou interromper a explanação para poder responder dúvidas de vocês. Tem um roteiro aqui para não esquecer de falar nada importante para vocês. Então, gente, por que hormônios são fundamentais para a saúde? Hormônios são mensageiros químicos que são produzidos no corpo por estruturas chamadas glândulas endócrinas, tá? E os hormônios são fundamentais para o funcionamento de todos os sistemas do corpo. Entendam, hormônios não executam funções eles mesmos no corpo, tá bom? O que os hormônios são substâncias químicas que saem das glândulas e vão comunicar para as diferentes partes do corpo o que elas precisam fazer, tudo bem? Por isso que são chamados de mensageiros químicos, tá? Então o hormônio não só tem que ser bem produzido, ele tem que circular pelo corpo e chegar nos seus receptores, nos diferentes órgãos-alvo, cérebro, outras glândulas, músculos, ossos, fígado, para poder mandar a execução de determinadas ordens, tá bom? Hormônios regulam o metabolismo, que é a nossa velocidade, qualidade e funcionamento, o crescimento, inclusive das nossas células, não é só o crescimento para cima, tá? Crescimento e desenvolvimento das nossas células e tecidos, a disposição, a fertilidade, o desejo sexual, que é a libido, o humor, a cognição, a imunidade. Tem gente que esquece que os hormônios têm um papel muito importante na imunidade, tá? O sono, a nossa composição corporal, entre muitas outras coisas no organismo, tá bom? O equilíbrio hormonal, gente, é a base da saúde, da longevidade e da qualidade de vida. Ou seja, não é que o hormônio seja a única coisa que afeta tudo isso, mas o hormônio vai afetar como você vive atualmente, como você vai viver no futuro e quanto tempo você vai viver e com qual qualidade de vida, tá? O declínio ou desequilíbrio dos hormônios não é normal e deve ser identificado e tratado de forma individualizada, preferencialmente com uma abordagem que seja integrativa, ortomolecular, ou seja, que olhe o indivíduo como um todo e não só segmentado, tá? Então, por definição, o que é um hormônio? Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas, liberadas na corrente sanguínea e que atuam à distância de onde elas foram produzidas. Elas vão principalmente pelo sangue, os hormônios, regulando funções específicas em tecidos e órgãos-alvo, tá? Segunda coisa que você tem que saber sobre hormônios, eles trabalham em sinfonia, ou seja, o desequilíbrio de um hormônio acaba alterando vários outros hormônios e altera o sistema, o organismo como um todo, tá? Então não dá para achar que um hormônio só vai agir em uma função. Indiretamente, ele vai afetar o equilíbrio do organismo inteiro, tá? E hormônios são, entre aspas, combustíveis para a vida. Eles são elementos de integração entre as particularidades, tá? De cada paciente e o processo de envelhecimento de cada um, o metabolismo de cada um e o funcionamento de cada pessoa. Então, o equilíbrio hormonal, gente, ele é importante do momento em que a gente nasce, ao longo da vida, até um dia em que a gente vai morrer. Por isso que não faz sentido você falar, não, com envelhecimento, deixa os hormônios caírem, porque faz parte do envelhecimento. Se está envelhecendo com sintomas e doenças, o equilíbrio hormonal tem que ser reestabelecido, porque senão esse envelhecimento não é saudável como poderia ser. Não é que hormônios vão resolver tudo, mas é que o equilíbrio hormonal é fundamental para que o envelhecimento seja saudável. Basicamente falando, se uma pessoa está envelhecendo sem usar hormônios, mas está envelhecendo bem, sem sinais e sintomas, tá? Então pode se manter dessa forma, natural, junto a bons hábitos de vida. Mas se aparecem sintomas e doenças, é fundamental que os hormônios sejam otimizados à medida que a pessoa envelheça, tá bom? Para ela envelhecer com qualidade. Para vocês terem uma ideia, tá?
Hormônios atuam em concentrações mínimas, tá? Pequenas dosagens de micrograma, por exemplo, já fazem muita coisa no organismo. E eles têm especificidade por receptores. Cada hormônio tem o seu receptor. Por isso que os hormônios que o ser humano cria, eles vão acabar não tendo receptores para encaixar. Encaixa nos receptores de outros hormônios e vão ter outros efeitos que não são os melhores possíveis. Para vocês terem uma ideia, alguns sistemas regulados por hormônios. Metabolismo energético. Por exemplo, os principais envolvidos são o T3 e T4 da tireoide, a insulina e o glucagon do pâncreas, controlando a glicose e controlando a termogênese, que é a queima de gordura dos nossos depósitos para gerar energia. A resposta ao estresse, por exemplo, ela é equilibrada, determinada pelo cortisol, adrenalina e noradrenalina, hormônios das adrenais ou suprarrenais. E a função principal deles é adaptação e desafios físicos e emocionais em relação ao estresse. O crescimento e a regeneração de todas as nossas células e tecidos são determinados pelo GH, que é o hormônio de crescimento, que é importante a vida inteira, o IGF-1, que vem do GH, tá? Insulin Growth Factor 1, e a testosterona, que são fundamentais para a síntese proteica e para o reparo tecidual. A reprodução e sexualidade são muito regulados pelo estrogênio, progesterona e testosterona, tá? Que afetam fertilidade, libido e as características sexuais. O ritmo circadiano, nosso ritmo de dia e noite, é determinado, por exemplo, pela melatonina. Claro que eu não estou falando todos os hormônios, estou dando uma ideia para vocês do quanto eles são importantes e do quanto muitas vezes você pode estar usando remédio para regular essas coisas e o problema ser falta de hormônio ou desequilíbrio de hormônio, tá? A melatonina regula o sono, vigília e a antioxidação. Melatonina é um grande antioxidante. E a homeostase hidroeletrolítica, que é o equilíbrio entre os nossos minerais dentro do corpo. A aldosterona e o hormônio antidiurético produzido pela hipófise, uma glândula do tamanho de uma ervilha dentro do cérebro. Esses hormônios, eles vão regular nosso balanço de sódio, potássio e de água. O quanto você tem no organismo, o quanto você vai urinar e vai reter. O humor e a cognição, ou seja, a função cerebral, são muito relacionados a serotonina, dopamina e GABA. Eu tenho até vídeo sobre GABA no icaro.med.br/GABA e sobre neurotransmissores no icaro.med.br/neurotransmissores. Eles equilibram, entre outras coisas, memória, motivação e a estabilidade emocional. Imunidade e inflamação. Tem gente que acha que o hormônio não age nisso. Age em tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, as citocinas e o cortisol são hormônios que vão equilibrar a resposta aos patógenos, vírus, bactérias, fungos, parasitas e a modulação da inflamação. Porque a inflamação é necessária para a gente viver. Ela não pode estar em excesso, desequilibrada. E o envelhecimento, gente, por exemplo, ele sofre influência do DEA e da pregnenolona, dois hormônios fundamentais produzidos pelo cérebro, pelas suprarrenais, e que tem a ver com a longevidade celular e a proteção das nossas mitocôndrias. O que são as nossas mitocôndrias, gente? São as nossas usinas energéticas dentro das células. Olha o tanto de função que os hormônios equilibram. E eu não falei de todos os hormônios e não falei de todas as funções. Mas para terminar o encontro de hoje, porque essa parte vai ser muito longa, olha aqui. Principais hormônios e as suas funções detalhadas. Um hormônio fundamental, por exemplo, é a insulina, produzido pelo pâncreas. Controla a glicose, o armazenamento de energia, o metabolismo dos carboidratos e de proteínas e gorduras. A adrenalina é produzida pelas nossas glândulas suprarrenais, ou adrenais, e ela controla a nossa resposta ao estresse agudo, aquele estresse de uma vez, se a gente vai lutar ou se vai fugir. Aumenta a nossa frequência cardíaca, adapta a nossa pressão arterial a uma situação de estresse, de necessidade. A noradrenalina, que também é produzida pelas suprarrenais, ela provoca vasoconstrição, que é o apertamento dos vasos sanguíneos, o aumento da pressão e também o nosso foco, alerta e parte da motivação para fazer as coisas. A ocitocina, que é produzida lá pela hipófise, tá? E pelo hipotálamo, ela tanto regula as contrações uterinas e a ejeção do leite pelas mamas na mulher, quanto é fundamental para o vínculo afetivo,
entre nós e as pessoas que amamos, que queremos cuidar, e entre a mãe e a criança. Olha que hormônio importante. O cortisol, produzido pelas adrenais, regula o metabolismo, a resposta ao estresse crônico, não é o estresse agudo. O agudo é noradrenalina e adrenalina. Crônico é o cortisol. A imunidade, a pressão arterial, o controle inflamatório. A testosterona, produzida pelos testículos, ovários e adrenais, controla massa muscular, libido, força, densidade óssea, vitalidade, saúde cardiovascular, cognição e humor. Olha o tanto de coisa em homens e mulheres. Os estrógenos, que podem ser estriol, estradiol e estrona, sendo o principal o estradiol, produzidos pelos ovários e adrenais, controlam a saúde óssea, cardiovascular, função cognitiva, regulação do ciclo menstrual, lubrificação, proteção vascular. Você vai me dizer que esses hormônios não são importantes a vida inteira para a saúde de homens e mulheres? E vou continuar. Progesterona, produzida pelos ovários e adrenais, regula o ciclo menstrual, prepara o útero, tá, para uma gravidez, efeito calmante no sistema nervoso e proteção cerebral a vida inteira. Não é só durante a gravidez. Melatonina, produzida pela pineal, regula o ritmo de sono e vigília, o ritmo circadiano, é antioxidante, regula o sistema imunológico e protege os neurônios. O T3 e T4, hormônios fundamentais, tireoideos, controlam o metabolismo basal, a temperatura corporal, energia, cognição, crescimento, saúde cardiovascular, função muscular. Olha a importância. Calcitonina, produzida pela tireoide, tá? Pelas paratireoides você tem o paratormônio, regulam o cálcio sanguíneo e protegem os ossos. Vitamina D, produzida pela pele, fígado e rins, mais de 80 funções de reparo e defesa no organismo, mais de 220 participações em processos metabólicos. Imunidade, saúde óssea, produção de várias substâncias, até proteínas antimicrobianas no organismo. Vitamina D fundamental. DEA, produzido pelas adrenais, é precursor de hormônios sexuais, age na imunidade, energia, humor e resiliência ao estresse. E os médicos por aí muitas vezes nem pedem o DEA, nem modulam o DEA, que pode ser reposto. Leptina, produzida pelo tecido adiposo, regula o apetite, a saciedade, o metabolismo energético, controle de peso. A grelina, produzida pelo estômago, estimula o apetite, regula o metabolismo energético. O FSH e o LH, produzidos pela hipófise e agem nos ovários e testículos, controlam a ovulação, produção de espermatozoides e a síntese dos hormônios sexuais. Prolactina, produzida pela hipófise, age principalmente na produção de leite, mas também regula o sistema imunológico e o comportamento da mãe ali com a sua criança, o comportamento parental. IGF-1, estimulado pelo hormônio de crescimento, GH, produzido no fígado, ajuda no crescimento, principalmente crescimento muscular, regeneração celular e manutenção dos tecidos. Aldosterona, produzido pelas adrenais. Homeostase hidroeletrolítica, que é o seu equilíbrio de água e de minerais no organismo. Controle da pressão arterial, regulação de sódio e potássio. Paratormônio, produzido pelas paratireoides, regula o cálcio e o fósforo, a saúde óssea, tá? Serotonina, age no sistema nervoso central e nos intestinos, regula o humor, sono, apetite, cognição, bem-estar e funcionamento dos intestinos, tá? Dopamina, também produzida no sistema nervoso central, motivação, prazer, foco, controle motor. Hormônio do crescimento, GH, produzido na hipófise, regula o crescimento, regeneração, metabolismo, composição corporal. SHBG, um hormônio produzido pelo fígado, transporta e regula os hormônios sexuais, como testosterona e estrogênio. Por que eu falei de todos esses para vocês? Para vocês entenderem que você fazer uma boa avaliação hormonal no consultório não é simplesmente pedir hormônios da tireoide, às vezes pede um ou outro e não, eu já vi todos os seus hormônios. Não, gente, olha só o tanto de hormônio que eu falei, eu só falei em torno de 20 para vocês. E vários desses ou você pode repor, ou você pode regular através de vitaminas, minerais, hábitos de vida, fitoterápicos. Então, entenda, no final dessa parte 1 do assunto hormônios. Hormônios são importantes a vida toda.
você sempre pode otimizar o funcionamento das glândulas que produzem os hormônios, ou dos hormônios nos seus receptores, ou até repor vários desses hormônios aqui, ou estimular o organismo a melhor produzi-los. Se você tem algum sintoma ou doença, entenda que quase metade das doenças crônicas é causada por problemas hormonais, tá? E quando você repõe com bioidênticos, você tem resultados 70% melhores do que hormônios não bioidênticos. Então entenda, muita coisa do seu sofrimento de sintomas e doenças pode estar relacionado à carência de hormônios ou desequilíbrio dos hormônios. Procure um acompanhamento competente, porque você pode estar perdendo tempo e usando remédios demais ou até à toa, tá bom? Procure um médico competente para avaliar bem os seus hormônios, que isso vai ser importante, tá bom? Então, é esse o recado que eu tinha para hoje. Não percam a parte 2 de hormônios amanhã no YouTube, tá bom? Depois eu pretendo postar as duas juntas para vocês. E agora eu fico à disposição brevemente para ver se vocês têm dúvidas para tirar, por favor. Vamos ver se tem dúvidas. Eu queria ficar em 10 minutos, passou só um pouquinho dos 10 minutos, tá? Espero que vocês tenham gostado e vocês podem deixar as dúvidas de vocês depois nos comentários, tá bom? Não tem dúvidas? Então a gente se vê em breve. Um grande abraço, até mais.